Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma quarta-feira nos reunimos através deste canal do YouTube da nossa paróquia de Santo Antônio para refletirmos sobre o nosso estudo bíblico, especialmente sobre os profetas e hoje sobre o profeta Malaquias. Por esses dias, nossa fraternidade de frades, estamos aqui na cidade de Santos Dumont, participando então do nosso retiro anual e daqui compartilho com vocês essa experiência de fé e essa iluminação da Palavra de Deus. Quero dizer que eu mesmo faço essa gravação como se fosse uma selfie. Por isso, quando eu faço o sinal da cruz, dá a impressão que eu estou fazendo com a mão esquerda. Mas é como um espelho, então eu estou fazendo com a mão direita. Algumas pessoas já observaram isso e estão me colocando nessa posição. Então eu mesmo faço a gravação como se fosse uma selfie e por isso dá essa impressão. Mas iniciemos com fé, ouvindo um trecho da Palavra de Deus, segundo o profeta Malaquias. Ouçamos com atenção. Leitura. Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Eis que estou enviando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. E de repente chegará ao seu templo o Senhor que vós estáveis procurando, o mensageiro da aliança que estáveis desejando. Eis que ele chega, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá aguentar o dia de sua chegada? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Ele é igual ao fogo de uma fundição, é igual à potassa das lavadeiras. Como, sentado, o fundidor derrete a prata para beneficiá-la. Assim, ele vai apurar os filhos de Levi, refiná-los como se fosse ouro ou prata. Só depois poderão apresentar ao Senhor uma oferenda como convém. Então, a oferenda de Judá e de Jerusalém será do agrado do Senhor, como acontecia nos tempos antigos, nos anos de outrora. Venho até vós para fazer um julgamento. Serei um vigia atento contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falso, os que exploram o trabalhador, as viúvas e os órfãos, e os que rejeitam o migrante. Esses não têm o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Então estamos comungando da Palavra de Deus que nos revelada através desse último profeta, Malaquias. Antes, então, de iniciarmos o Novo Testamento com os Evangelhos, nós temos esse pequeno livro de Malaquias. Digo pequeno porque ele é composto de apenas 3 capítulos que tem as suas subdivisões por temas que nós iremos ver em instantes. Então, Malaquias é o último profeta escritor do Antigo Testamento, é como uma conclusão, né? Seu texto normalmente se encontra antes do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Segundo Testamento. O nome Malaquias tem um significado muito bonito, né? Muito profundo, mensageiro de Javé. Então fica interessante concluir todo o Primeiro Testamento, antes de começar o Novo Testamento, o segundo, vamos dizer assim, o primeiro, o Segundo Testamento, né? Então, encerrando o Primeiro Testamento com esta mensagem,
Javé é o mensageiro. Malaquias é o mensageiro de Javé. E o que contém a sua mensagem? Esse título, então, ele dá nome a esse livro, e esse título encontra-se no capítulo 3 do livro de Malaquias, no versículo 1, um trecho que nós acabamos de ouvir, que foi do 1 ao 5. Vede, eu envio um mensageiro para preparar o caminho. Então, está preparando o caminho. Caminho de quem? Do Messias que virá. A presença transformadora de Deus que se faz um de nós. Essa frase se tornou famosa por ter sido usada pelos evangelistas, que aplicaram ao precursor João Batista. Então, ele também veio preparar o caminho. Não se tem uma data muito certa da profecia de Malaquias. Porém, como vários outros profetas, né, ele não oferece uma indicação certa para datá-lo. Então, lendo o texto, nós ficamos assim, sabendo, fazendo aprofundamento da leitura do texto, que o templo reconstruído pelos judeus, né, que regressaram do exílio da Babilônia, está em pleno funcionamento, bem como a organização religiosa do povo. Então é um momento pós-exílio. A sua profecia, a sua pregação se dá no momento de pós-exílio. Isso quer dizer que podemos situá-lo por volta do ano de 450, 480 a.C. Muito próximo, né? Daqui que são 400 anos. Em 2000 anos de história, mais de 2000 anos. Então, outros pensam até que é mais recente. Com o retorno e a reconstrução do templo, pensou que estava tudo resolvido, porém vem vindo um esfriamento. Então dizem que a figura de Malaquias, que recolhe essa profecia, mas tem uma linguagem e uma presença dos levitas, que são aqueles que cuidam do templo. Então vê muita hipocrisia, vê muita superficialidade nessa nova experiência de fé, nesse novo templo no pós-exílio. Então a grande mensagem assim de Malaquias, ele vem falar da conversão e da fidelidade. Não basta converter, né, a Javé, mas temos que permanecer fiéis. Se a grande vontade era reconstruir o templo, reconstruiu. Se converteram, voltaram para a sua terra. Mas é preciso perseverar. A fidelidade é um sinal de perseverança. Então agora está tudo prontinho, está tudo calmo, então nós vamos ficar assim. O grupo levita de Jerusalém é portador, sobretudo, das tradições do Deuteronômio, cujo núcleo antigo ou proto-deuteronômio contém leis sobre o culto de Javé unicamente o lugar de culto, defesa dos pobres, o dízimo, o divórcio, sobre os levitas. Então, Malaquias, ele vem fazer um anúncio, uma denúncia sobre como se dão essas relações. Então, não vamos aqui entrar em maiores detalhes, mas é dizer que o povo está infiel e que esta infidelidade, que já foi causa do exílio, né, pode tirar novamente o povo do seu caminho de conversão. É tempo de nos voltarmos. O livro de Malaquias, como eu disse, ele tem 3 capítulos. E nesses 3 capítulos eles podem ser divididos em 5 partes. 5 partes. E a primeira parte tem como subtema, então, o amor de Deus e a escolha. Esse amor de Deus, então, ele está narrado do capítulo 1, do versículo 2 ao 5. A segunda parte, do capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 2. Os pecados dos sacerdotes. Que entre também aqueles que cuidavam do templo, tinham aqueles que estavam aproveitando do povo no templo. Os próprios sacerdotes, até muitos levitas ali, alguns levitas, estavam corrompidos pela tentação de ficar na mesmice e, além de tudo, ainda explorar os pequenos e os pobres. O templo deixa de ser um lugar da experiência de Deus e se torna um lugar de exploração. A terceira parte, então, do capítulo 2, versículo 10 até o 16, vai falar quais são os pecados do povo, que estava tão entusiasmada em reconstruir o templo, mas que agora já não é tanto mais assim.
E aí a sua vida também vai se desmoronando, uma vida ética, né? Vai perdendo o seu vigor. Depois, a quarta parte, o versículo do capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 5 do capítulo 3. Onde está o Deus justo? Onde está realmente a presença desse Deus que é justo e que faz justiça? Então, temos que ter esse discernimento para compreender. Será que é lá no templo onde está acontecendo essas relações? Onde que está esse Deus justo? E depois, a última parte, a quinta parte, ele do capítulo 3, do versículo 6 até o 24, que vem falar do dízimo e da colheita. Então, tudo isso estava passando por corrupções e desvios, então vem falar do verdadeiro sentido, essa retribuição a Deus de uma parte por tudo aquilo que Deus nos concede de bom. Já vem iluminando para nós essa perspectiva da gratuidade e não da retribuição. Então, o profeta Malaquias, ele encerra, como eu disse, essa coleção de livros. E se pudermos sintetizar o livro de Malaquias e toda a sua profecia, nós podemos sintetizar em conversão e fidelidade. Então nós temos que olhar para o livro de Malaquias como então aquele livro que vem nos profetizar sobre a conversão e sobre a fidelidade. Não basta sermos convertidos, sermos cristãos. É preciso ter fidelidade, que os nossos gestos possam refletir nosso caminho de conversão, a nossa busca de fazer o bem. Porque tudo o que Deus fez é bom, inclusive nós, seres humanos. Felizmente, nem sempre conseguimos ser bons como Deus quis e quer que a gente seja bom. Nem sempre conseguimos ser fiéis, como Deus é fiel a nós e sempre foi fiel. Mas não podemos perder a esperança. Sempre o profeta tem uma palavra final de esperança, onde tudo será reconstruído e será transformado. E ainda mais que é um profeta que o seu livro está no finalzinho do Primeiro Testamento, mostrando a esperança e a alegria da chegada deste segundo momento da presença transformadora de Deus na vida de seu povo, que em breve virá então o Messias, o próprio Deus. Que o nosso olhar sobre a palavra de Deus possa iluminar a nossa vida e o nosso coração. Quanto mais procurarmos na palavra de Deus alimento para a nossa vida e para a nossa fé, mais fiéis nós seremos à vontade de Deus. Muito mais do que decorar a Sagrada Escritura, nós temos que assimilar a sua mensagem principal e que essa mensagem transforme a nossa vida e assim contribua para a transformação de todos. Por falar, enfim, nesse próximo domingo, coroaremos mais um ciclo do ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. E nessa solenidade, nossa igreja no Brasil está pedindo, então, uma contribuição. A coleta que faremos nas celebrações desse domingo não ficarão na comunidade paroquial. Irá para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é um fundo organizado, cuidado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como não tivemos a coleta da campanha da fraternidade, então será agora nesse domingo, e juntou também com a campanha, com a coleta da evangelização que acontece todo terceiro domingo do Advento. Então será a coleta do bem. Participe fazendo o bem. Tenha certeza que o pouco que você puder contribuir, muito estará ajudando para a caminhada na Igreja do Brasil, com a solidariedade com aqueles que pouco ou nada possuem. Que a palavra de Deus continue iluminando, que você não perca a vontade e a esperança de sempre conhecer mais a palavra de Deus. Ouçamos com fé e tudo mais o Senhor nos concederá. Obrigado pela presença e pela participação. Na próxima quarta-feira, iremos conversar sobre um outro profeta. Que assim seja. Amém.
Oremos. Senhor, nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.